A palavra do nosso Deus, aula de número 188, palavra poderosa. Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Essa aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma palavra introdutória que está escrita na carta aos Romanos, capítulo 8. Vemos o capítulo 8 no versículo 14 e também o versículo 16, que diz: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então a Bíblia Sagrada nos aponta que somente aquelas pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo é que são filhos de Deus, né? E o Espírito Santo que habita em nós, testifica em nós, nos traz essa convicção, essa certeza absoluta de que somos filhos de Deus. Os outros que ainda não se converteram e não aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, que tem uma religião, que professa qualquer outra fé que não seja centralizada única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, então essas pessoas são criaturas, não são filhas de Deus. Ainda que elas não entendam, mas para se tornar filhos de Deus, precisa se converter. É necessário a conversão, conforme nos mostra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e também o versículo 14. Né? O tema que estamos abordando nessas aulas trata de família 3, e dentro do assunto estamos falando sobre educação e cuidado com os filhos. Na aula anterior já estávamos tecendo alguns comentários e nós queremos então dar continuidade e dizer que se ao contrário você deseja, sem perda de tempo evidentemente, né, golpear a raiz do orgulho que há na vida dos seus filhos, então você deve estar ensinando os seus filhos a isso, né? Isso, evidentemente, quão logo seja possível, o mais rápido possível, né? Você explicar a eles que eles são espíritos caídos, né? Que todo aquele que nasce nesse mundo estão separados de Deus. Por estar separados de Deus, é um espírito caído, até que venha a idade da razão e ele, então, possa aceitar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e aí possa então caminhar nos caminhos do Senhor. Evidentemente que há um benefício para aqueles que são filhos de crentes, filhos de cristãos, né? Esses gozam aí da proteção, da cobertura espiritual dos seus pais, enquanto na condição de cristãos, até que chegue a idade da razão e eles possam realmente compreender o que é pecado, arrependimento e aceitar Jesus como Senhor único e absoluto das suas vidas. E a partir daí, então, eles têm o seu compromisso pessoal com Jesus Cristo, né? Então, amados, vocês que são pais, expliquem para os seus filhos isso, né? Sem nenhum constrangimento, que eles caíram daquela gloriosa imagem de Deus, na qual eles foram primeiro criados, né? Que eles não são agora como foram uma vez, né? Imagem incorruptível do Deus da glória. Então precisa explicar isso, né? E assim carregando a semelhança explícita da sabedoria, da bondade, do Santo Pai dos Espíritos, né? Evidentemente. Mas ignorantes, mais tolos e mais pecaminosos do que eles podem provavelmente conceber.
Então, eles precisam entender que enquanto não se converte, enquanto não tem Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas, essas pessoas, evidentemente, que não estão no caminho do Senhor, essas então estão no caminho de perdição até que aceite a Jesus, né? Até para que seus filhos, né, sendo filhos de crentes, evidentemente, possa diferenciar em relação às crianças do mundo, em relação aos coleguinhas da escola tal, e possa ter bem claro essa distinção, né? Então mostrar a eles que no orgulho, na paixão e vingança, eles são agora como o diabo, né? Porque o diabo que alimenta essas coisas e que nos desejos tolos, nos apetites rastejantes, né, como estamos colocando, eles são como as bestas do campo, evidentemente. Então, essa é a realidade crua, nua, não há como se esconder. Entenda o seguinte, elogiar o homem é roubar a Deus. Já dissemos isso. E, por conseguinte, devemos condenar isso de forma completa e absoluta, né? Então, agora vamos fazer uma reflexão, mas o que diz então as Escrituras, né? Então nós percebemos que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo frequentemente elogiava os seus discípulos, né? E o grande apóstolo também, o apóstolo Paulo, ele não hesita em elogiar aos coríntios, elogiar os filipenses e concorda com outros a quem ele escreve. Então ele não pode, portanto, condenar isso de forma completa e absoluta. Mas eu digo, use isso de uma forma muito moderada, mas muito moderada mesmo. E quando fizer, faça com a máxima extrema preocupação, né? Uma preocupação redobrada, dirigindo assim, ao mesmo tempo, a verificarem que tudo que eles têm é dom de Deus. Todo ato de bondade que o homem pratica não vem dele, vem do próprio Deus, né? Isso com a mais profunda humilhação, porque a própria palavra diz o seguinte, no Salmos 115, versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então, próximo à vontade própria e ao orgulho, a doença mais fatal com que somos nascidos está em o amor ao mundo. Entenda isso. Mas com cuidadosamente a generalidade por tudo isso, né, dos pais, cuidar dessas coisas em suas diversas ramificações, porque, por exemplo, eles alimentam o desejo da carne dos seus filhos. Então preste atenção. Ou seja, a tendência a buscarem a felicidade em agradarem aos sentidos exteriores, arquitetando dessa maneira, a aplicarem o prazer ao paladar, como por exemplo, né, dos filhos. Então tem pai que tem prazer de agradar o paladar do seu filho de uma forma extrema, né? Não apenas dando a eles, antes que eles desmamem outras coisas além do leite, né? O leite natural aos filhos. Então nós sabemos que a criança, quando nasce, nos 6 primeiros meses de vida, ela só deve se alimentar com leite materno. Não deve nem beber água, porque o próprio leite materno já tem todos os nutrientes, inclusive o suprimento da água, né? Mas muitas vezes os pais ficam dando a eles ambos, antes e depois, toda sorte de carnes, bebidas que eles terão no futuro, né? Então começa, por exemplo, coloca o osso do frango na boca da criança para
para que a criança sinta aquele gostinho da carne, pelo menos do caldo, né? Isso são absurdos que os pais já começam a alimentar levando os filhos à carnalidade. Então, eles dessa forma estão seduzindo muito antes que a natureza requeira isso, né?